A Bíblia lá em Lucas 10, do 38, a partir do versículo 38. Lucas 10, a partir do versículo 38. Uma passagem que Deus fala muito ao meu coração e eu creio que Deus vai ministrar aos nossos corações essa noite. Amém? Estamos aí. Então vamos lá. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém? Essa é uma passagem tremenda. E quando eu leio essas passagens, eu começo a viajar. Eu começo a imaginar o cenário. Então, para pensar comigo. Jesus, caminhando com seus discípulos, decide ir lá visitar a casa de Marta. No mínimo, 13 pessoas. Porque era ele mais os discípulos. Fora os agregados. Mas vamos trabalhar com no mínimo 13 pessoas. E não tinha WhatsApp, não tinha telefone. Simplesmente chegaram lá. Você, mulher, chega uma visita inesperada na sua casa. Você vai ficar daquele jeito, né? A minha, pelo menos, eu sei que se eu marcar algo com alguém lá em casa, a visita dura em média lá, 2, 3 horas. Mas a preparação da casa, gente, é 2, 3 dias. Então, assim, eu sei o que eu passo quando eu marco com alguém sábado lá em casa. Quinta e sexta é faxina. É faxina até no nosso banheiro do nosso quarto, que a pessoa nem vai lá. A pessoa nem vai ver. Mas ela limpa tudo. Chega a estar cansado. A pessoa... Estou abrindo meu coração aqui. Estou botando para fora, Antônio. Não, brincadeira. Eu posso imaginar o desespero de Marta, que aqui já mostra que ela é uma mulher bem proativa, né? Então pensa o desespero dela. Detalhe, não tinha fogão, não tinha água encanada, não tinha geladeira. A Marta não podia chegar e ligar para uma pizzaria e pedir uma pizza para aquela galera toda. Não tinha isso. Ela tinha que se virar com os recursos que ela tinha. Olha o desespero dessa mulher. Aí a gente começa a ter um pouquinho mais de misericórdia dela, não é verdade? Então, eu começo a imaginar essa cena. Ela lá desesperada e pega isso e pega aquilo. E, meu Deus, eu preciso cozinhar alguma coisa. Maria, vai lá buscar uma água para a gente cozinhar alguma coisa. Vai lá, pega isso aqui, mulher. E aí a Maria pega o jarrinho dela, vai lá para buscar água. De repente, a Maria passa, olha na sala. A fonte de água da vida estava lá na sala. Ela pensou: o quê? Espera aí, vou buscar água nada. Eu vou beber dessa fonte. Você pode imaginar o Mestre Jesus lá, falando as palavras, ensinando. Maria não quis saber de mais nada, porque ela viu o que havia de mais precioso. E ela simplesmente se rendeu aos pés do Senhor e ficou lá contemplando. E Marta, desesperada. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós perdemos algumas oportunidades de experimentar mais do Senhor, porque nós estamos muito ocupados com os nossos afazeres, com as nossas tarefas diárias. Elas muitas vezes nos deixam desconectados do Senhor. Em todo tempo, Deus quer falar ao teu coração. E às vezes a gente pensa assim: poxa, Deus quer falar, Deus falou, como é que é esse negócio? Eu nunca ouvi. Não ouvi porque não parou. Porque se você parar, se
Se você desconectar a sua mente, com certeza, você desconectar das coisas desse mundo, com certeza você vai ouvir. Isso pelo fato de você estar aqui hoje, é porque você tem um pouco dessa sede. Todos nós temos sede. Mas existe uma fonte que é inesgotável. Todos nós temos um vazio dentro de nós. E muitos de nós preenchemos com muitas coisas. Só que são coisas que passam. Agora existe algo que pode preencher esse vazio no teu coração, que é a presença do Senhor. E nós temos uma dificuldade natural em nos aquietarmos, em pararmos tudo, para ouvir a voz do Senhor. E essa passagem aqui nos traz alguns ensinamentos, né? Lá, como eu falei no versículo 40, mostra lá que Marta estava ocupada com muito serviço. E existe o serviço daquilo que você faz no seu dia a dia e muitas vezes o próprio serviço na igreja. Existem pessoas que estão aqui servindo, mas não estão com ele. Porque não param, entra no automático. Muitas vezes nós caímos na religiosidade. Vir aqui se torna uma rotina para nós. Ir na célula se torna uma rotina para nós. Mas nós não podemos cair no automático. Nós temos que estar com o nosso coração disposto a ouvir e a receber e querer mais. Porque ele não procura um religioso. Entenda uma coisa. Deus não está preocupado com o teu serviço. Ele está preocupado com o teu coração. O teu coração é muito mais valioso do que o serviço que você pode prestar a ele. O serviço é uma consequência. Eu faço porque eu amo. Eu não faço porque eu quero algo em troca. Então, ao fato de a gente ver aí a Marta não parar e Maria parar, mostra a nossa prioridade. Era importante Marta fazer um serviço? Óbvio que sim. Ela recebeu uma visita. O mestre Jesus estava na casa dela. Óbvio que eu quero dar o meu melhor. Afinal de contas, Jesus está na minha casa. É óbvio que eu vou dar o melhor para ele. A intenção dela não era errada. Mas existe uma diferença entre você servir e você contemplar. Uso mais um exemplo. Minha sogra. Minha sogra é uma mulher que eu nunca vi um negócio desse. Ela tem 74 anos. Mas a mulher é um trator. A mulher não para. Você vai na casa dela, ela faz comida, acabou de fazer comida, está lavando a louça, depois de lavar a louça já está fazendo a sobremesa e tal, e só tem 13 filhos. E vão todo mundo lá, no domingo, aquilo é uma gritaceira de gente, criança, e corre, e a mulher está lá, ela não para. Em momento nenhum ela para, porque ela quer agradar todo mundo. Ela para um por um, né, Lona? Um por um. Querido, comeu e bota no prato do cara. Pega aqui isso aqui, vai botando, vai botando, vai botando. E ela não cansa. Nunca vi um negócio desse. Sério. Ela é uma coisa de Deus. Só que, beleza, né? A gente vai lá na casa dela. Agora pergunta quanto tempo eu consigo conversar com ela. Saber como ela está. Eu fui na casa da Dona Nena, mas eu não conversei com a Dona Nena. Ela me serviu, ela fez uma comida gostosa, ela agradou todo mundo, mas a gente não conseguiu ter relacionamento. Eu não pude saber como ela estava, eu não pude, porque ela não parou. Você entende isso? Que muitas vezes nós caímos tanto no automático de fazer as coisas, que a gente não para ter relacionamento com Deus. Então que você não caia no automático. Que você não caia numa frieza espiritual, mas que o teu coração esteja aquecido, desejoso pela presença do Senhor. Porque é isso que você mais precisa. Sem a presença dele, sem essa essência, nós precisamos ser apaixonados pela presença de Deus. Porque a partir do momento que você... Não sei se você já experimentou. Não sei. Qual foi o teu nível de experiência com Deus. Mas saiba de uma coisa. Que quando você experimenta da presença dele, nada pode superar. Nada que o mundo pode te oferecer
pode superar aquilo que você só encontra no Senhor. É tremendo demais. Nós precisamos amar essa presença. Nós precisamos ser como Maria, que larga tudo. Quando você recebe Jesus na sua casa, você para tudo que está aqui. Ele quer acender essa chama no nosso coração. Essa chama de amor, de sensibilidade, quebrar a dureza do nosso coração. Porque é aquilo que eu falei, a gente não pode comprar o amor de Deus através do nosso serviço. Você não é um servo, você é filho. E o servo não sabe o que faz o seu senhor. Ele te chama para uma amizade, ele te chama para um relacionamento. Eu entrei muitas vezes em crise com Deus, porque eu sempre, desde muito novo, servi a Deus. Eu fiz muita coisa na igreja. Mas chegou uma fase na minha vida que eu tive que parar. E aquele momento foi uma crise, porque eu me sentia inútil, porque eu pensava, eu não estou servindo, eu acho que ele não me ama, eu acho que meu tempo passou porque eu não estou sendo útil para ele. E Deus teve que reconstruir em mim a imagem do filho e dizer, eu não te amo pelo que tu faz, eu te amo pelo que você é, porque você é filho. Você é herdeiro daquilo que eu conquistei na cruz para você. Entenda isso. Entenda isso. Você é filho. Você é amado de Deus. Não pelo que você faz, mas por quem você é. E que a gente possa entender essa identidade que nós temos no Senhor. Você possa entender essa identidade de filho no teu coração. E depois disso, o servir se torna um prazer porque eu não faço esperando algo em troca. Vou dar um exemplo para vocês. Aproveitar que ele não está aqui. O Sérgio. Agora a gente aproveita que está filmando, né? O Sérgio, eu nunca vi uma pessoa ou homem para gostar de mudança. Eu já participei de mais 7, 8 mudanças desse homem. Nunca vi. Muda de casa, muda de casa. Meu Deus. E eu estava lá fazendo as mudanças, ajudando, né? E eu uso para vocês essa comparação, né? E eu lembrei essa semana, inclusive. Eu conheci o Sérgio quando tinha uns 14 para 15 anos. Eu treinava na escolinha lá, futebol e tal. E ele sempre conta aqui, né? Conta sempre a mesma coisa. Ele sempre conta aqui que passou lá os perrengues dele e tal, né? Uma situação financeira bem difícil. E eu vivenciei isso. Eu andava na casa dele, né? Nessa época. E eu lembrei essa semana que eu treinava na escolinha. Poxa, ele tinha aquela situação e eu não pagava mensalidade. Eu não cobrava mensalidade de nada. Eu pensei, meu Deus, né? O cara no maior perrengue e eu não pagava. Ele simplesmente servia. Eu nem sabia, né? Eu simplesmente ia lá, jogava e tal. E aquilo foi um investimento que eu vejo que isso gerou em mim uma gratidão. Então, para mim, fazer as mudanças era uma demonstração de amor. Eu não queria nada em troca. Era um serviço, mas feito por amor, pela amizade, pelo companheirismo. Agora pergunta o seguinte, beleza, eu estou lá fazendo a mudança, ajudando, com amor, e vem o cara do caminhão da mudança que ele contratou para fazer a mudança. Vocês acham que, ao final da mudança, ele vai chegar pro cara do caminhão e falar, obrigado, amigão. Ó, óbvio que não. O cara quer receber. O cara quer saber do Pix. Afinal de contas, ele está prestando um serviço pelo qual foi contratado. Você está conseguindo entender? Existem pessoas que servem porque querem algo em troca. Existem pessoas que servem por amor. Quem é você? Marta, desculpem, ficou inconformado. E lá fala assim, no versículo 41, a partir do 40, fala assim, Marta, porém, estava ocupada
com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Ou seja, Senhor, não te importa? Está vendo que eu estou me matando aqui de trabalhar? Não te importa? A nossa justiça, né? Porque ela sentia que, poxa, eu estou aqui me matando e a outra lá só contemplando. Senhor, não te importa comigo? Será que tu ama mais ela do que eu? Quando o serviço ele se torna uma barganha, vamos dizer assim, ou um desejo de ser recompensado, nós tiramos os olhos de Jesus, nós olhamos para as pessoas. Poxa, mas eu faço, por que ele não faz? Ué, como é que é esse negócio? Ou dar um exemplo melhor. Mateus, como é que é o nome do teu irmão mais novo? Felipe. Então tem o Mateus e o Felipe. Felipe tem quantos anos? Tá, 7. Aí vamos imaginar uma cena. Está lá o Mateus, a família dele, na mesa. Sabe aquelas propagandas de margarina? Aquela família toda sorridente, ao redor da mesa, todo mundo bonito e tal. E de repente o Mateus está lá com a faca pontuda, passando aquela margarina no pano. Bonito, sorridente. Né, Mateus? E de repente o Felipe vê aquilo e fala: eu quero a faca, porque eu também quero passar margarina no meu pão. E o Norélio fala assim: não, você não pode. O que ele vai fazer? Ele vai bater num berreiro: não, eu quero a faca, eu quero a faca. Imagina os vizinhos ouvindo, né? Eu quero a faca, eu quero a faca, eu quero a faca. Né? E o piá começa a berrar, começa a chorar porque quer a faca, mas ele não está apto ou preparado para receber. Mas na cabeça dele, o pai ama mais o irmão do que ele. Porque o irmão pode ter a faca. Por que eu não posso? Ué, como é que é esse negócio aí? Que direito que ele tem que eu não tenho? Será que ele é um filho preferido e eu não? E muitas vezes nós somos assim com Deus. A gente vê alguém recebendo alguma coisa e pensa: ah, Deus, é assim, é. Tu ama mais ele, é? Ah, Pai, eu, Senhor, que estou aqui servindo, eu que te busco, e o Senhor abençoa ele? E por que não eu? E muitas vezes Deus ele quer te entregar algo. Vai chegar um momento que o Felipe vai poder manejar a faca. Mas se ele manejar agora, ele vai fazer o quê? Ele vai se machucar. Porque não é o momento. E muitas vezes não é o seu momento, meu irmão. Deus está te preparando. Porque se você receber o que você quer, na hora que você quer, você pode colocar tudo a perder. Existem coisas que você não recebe porque você está num processo de preparação e de maturidade. E no momento certo, o Senhor vai te entregar. Creia nisso. Mas não fique se comparando com os outros. Não deseje que o outro tenha, porque você não sabe a história. Aí que está o nosso problema, isso se chama justiça própria. Eu determino quem pode, quem não pode, quem merece, quem não merece, quem é melhor, quem é pior. Aí eu entro numa situação muito perigosa, porque eu tiro os olhos do Senhor. E isso que aconteceu com Marta. Ela começou a ver: poxa, por que ela está aproveitando e por que eu estou aqui me matando de trabalhar? Tirou os olhos do Senhor. Tirou o foco. E depois ainda piora a situação um pouquinho. Porque ela fala assim: diz-lhe que me ajude. Ô Jesus, manda ela me ajudar. Eu estava querendo até já mandar no mestre já queria até: Jesus, diz para ela me ajudar. Como é que é esse negócio aí? Não está certo isso? E a gente chega num ponto que a gente já quer que Jesus faça as coisas para nós. E muitas vezes nós temos uma relação com o Senhor que a gente inverte as coisas, gente. Para pensar. Aí eu vou orar: Senhor, abençoa o fulano. Senhor, abençoa o ciclano. Senhor, guarda minha casa. Senhor, guarda não sei o quê.
Senhor, abençoa aquilo. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Senhor, faz aquilo outro. A gente só dá a listinha de tarefa lá para o Senhor. Ó, faz isso, cuida daquilo, abençoa aquele, cura aquele, faz aquilo. Beleza? Ó, tá aqui, hein? Não esquece. Tá bom? Se não acontecer, eu vou reclamar. E muitas vezes nós somos assim. Nós invertemos o papel. Nós já nos achamos no direito de... Ai, se ele não fizer. Porque não me ama. Aí nós entramos numa crise. E nós esquecemos que Ele é Senhor. Essa é a posição dele sobre as nossas vidas, de Senhor. Porque a partir do momento que eu me rendo aos pés dele, nada mais importa. Quando eu entro na presença do Senhor e entrego para Ele as minhas cargas, Ele cuida, Ele faz, Ele muda a situação. Talvez você já passou por situações que você entregou para o Senhor, aos pés do Senhor, como Maria. E Ele muda todo o cenário da tua história. Mas muitas vezes nós não entregamos essas cargas. Eu quero compartilhar mais um versículo com você, que está lá em Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28. Mateus 11, versículos 28 a 30. Que diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Muitas vezes nós carregamos uma carga e nós temos dificuldade de entregar ela aos pés do Senhor. Por isso que muitas vezes você anda cansado, estressado, desanimado, ansioso. O Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. Nós constantemente sofremos com ansiedade. Porque nós temos uma grande dificuldade de confiar. E aí entra uma coisa que Deus falou para mim um tempo atrás. Aquele versículo, que eu já ouvi milhões de vezes, mas que nunca fez tanto sentido para mim. Que é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Beleza, eu ouvi esse versículo como muitas outras vezes ouvi, mas ele entrou como uma espada no meu coração, quando o Senhor falou assim: Rodrigo, você confia em quem você não conhece? Não. Pois é. Só vai confiar em mim quando tu me conhece. Você só vai entregar para Ele as suas cargas e descansar quando de fato você conheceu o Senhor. Quando você conhecer o coração dele. Quando você souber quem Ele é na sua vida. E aí sim você vai encontrar descanso para a tua alma. E aí sim você vai deixar de estar cansado, sobrecarregado, desanimado. Para de ser Marta. Para de carregar um fardo que não é teu. Que seja como Maria. Entrega tudo aos pés do Senhor. E simplesmente receba aquilo que Ele tem para você. Porque o que Ele tem para você é maior do que tudo aquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O problema é esse, que muitas vezes nós queremos tomar o controle da nossa vida. Tente deixar com que Jesus sente no banco do motorista da sua vida. Vai para o lado do carona. Deixa ele te conduzir. Deixa ele te guiar. Deixa ele tomar o controle. Porque muitas vezes nós queremos assumir o controle e que Jesus só abençoe as nossas decisões. Eu vou decidir e ele vai abençoando. Eu faço do jeito que eu quero
e ele vai só carimbando, confirmando. Ué, então quer dizer que você está certo em tudo que você decide, tudo que você quer. E se as coisas não acontecem do seu jeito, aí eu entro em crise. Aí eu não sou amado. Eu servo. Mas nem sempre as coisas vão acontecer no tempo e do jeito que você espera que elas vão acontecer. Todavia, apenas uma é necessária. Né? Jesus fala assim, depois que a Marta quis dar um comando, né, para Jesus, Jesus olha para ela e fala: Marta, Marta. Eu posso imaginar esse Marta, Marta 2 vezes, né? Que nem quando a gente fala com uma pessoa, né? Marta, Luana, Luana. Ô, Luana. Eu sei como é que é, Jesus. Marta, Marta. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Ou seja, existia muito mais coisa que estava tirando a paz da Marta. E aquilo que eu falei para vocês, nós muitas vezes acumulamos muitas coisas dentro de nós que tiram a nossa paz. E quando eu falei que quando a gente entra na presença do Senhor e Ele muda o cenário, muitas vezes você vai pegar uma situação que você está lá, abraçou aquela causa, está sofrendo antecipadamente muitas vezes, ou está lá agarrado naquilo e não vê saída, e sofre, e ansioso, e triste, mas não entregou. E aí, às vezes quando você entrega, quando você para tudo, como diz a palavra, fecha a porta do teu quarto, e ora, e entrega, e confia, Ele vai e faz. Ou, às vezes, você vai sair do quarto e a situação vai estar lá ainda, do mesmo jeito. Mas você está diferente. Você está mais calmo. Você consegue tomar as melhores decisões. Porque Ele acalmou o teu coração. Então é isso que nós precisamos. Entregar, confiar. Para que Ele tenha o controle. E aí Jesus fala lá, né? Que ela estava preocupada com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Precisamos escolher a boa parte. Entenda que o teu relacionamento com Deus é um relacionamento de escolha. Jesus não te força a ter uma relação de intimidade com Ele. O preço Ele já pagou, mas a decisão é tua. Porque Deus não criou pessoas programadas automaticamente para buscar Ele. Seria tão bom, né? A gente não, né? Já fez, tá, busca, vou para o céu. Ótimo. Não. Sabe por quê? Porque Ele não quer pessoas que busquem Ele por obrigação. Ele quer pessoas que busquem Ele por amor. E aí entra a nossa decisão. A livre escolha, o livre arbítrio. Você decide se você quer ter esse relacionamento com Ele. E Ele falou, Maria escolheu a boa parte. E essa não lhe será tirada. Entenda que as experiências que você tem com o Senhor, elas te marcam para sempre. Eu digo isso por experiência própria. As experiências que nós temos com o Senhor, elas ficam para sempre gravadas no nosso coração. Para sempre. Porque quando eu tive um momento difícil na minha vida, desanimado, com vontade de desistir, eu lembrava das coisas que Ele fez. Eu lembrava das experiências que eu tive. E eu falava, não dá. Tudo aquilo foi tão real. Tudo aquilo foi tão importante. Não posso trocar isso. Não estou sentindo nada. Estou com caco. Mas eu lembro daquilo que Ele fez. Mas eu lembro da experiência que eu tive. Eu lembro daquilo que Ele me prometeu.
Eu não posso trocar isso. Entenda uma coisa, tem muitas pessoas que se enganam e pensam assim, mas eu não vou entrar na presença de Deus porque eu sou pecador. Eu estou no pecado. Eu não tenho nem coragem de orar. Porque o que ele vai pensar, né? Poxa, vou eu lá de novo falar a mesma coisa. Aí muitas vezes a gente não quer. A gente foge, porque a gente tem vergonha. Porque a gente acha, poxa, será que Deus vai me receber? Será que Deus está disposto a ouvir a mesma coisa? O mesmo erro? Não, nem vou orar porque não adianta. E a gente perde uma grande oportunidade. Eu vou te dar uma dica. Eu quero vencer o pecado, mas não consigo. E aí eu acabo não entrando na presença de Deus. Entenda que quanto mais perto de Deus eu estou, mais longe do pecado eu fico. Para de lutar com as suas forças. Para! Você não vai vencer. Quem vai vencer a sua própria vontade, que é pecaminosa? Às vezes a gente consegue por um tempo, pela nossa livre e boa motivação e vontade de vencer. Mas lutar com armas carnais não dá. Você precisa lutar com armas espirituais. E elas você só consegue na presença do Senhor. Então, quanto mais perto de Jesus eu estou, consequentemente, mais longe do pecado eu fico. Simples assim. Busca Ele. Merecendo ou não merecendo. Querendo ou não querendo. Porque a função do diabo é te acusar. É colocar culpa. É dizer, não, de novo, o que tu vais querer falar? Já falasse isso ontem. O que tu vais querer falar de novo? Não, nem vai. Não merece. E muitas vezes a gente perde oportunidades. E Jesus está lá, com os braços abertos, querendo realmente mudar a nossa história. Mas nós nos limitamos a olhar para os nossos pecados e nos achando indignos de estar na presença dele. Realmente, irmão, realmente, nós somos indignos. Óbvio. Porém, a graça do Senhor nos alcançou. Não é pelo nosso merecimento. Não é pelo que a gente faz. Não é pelo preço que a gente pagou. Porque você pode fazer o que for. Você nunca vai conseguir pagar o preço. E esse preço já foi pago lá na cruz. Entenda que você tem livre acesso à presença do Pai. Porque Cristo venceu na cruz e te deu livre acesso. Simples assim. Livre acesso. Mas o inimigo tenta constantemente te acusar para que você não entre na presença do Senhor e deixe de experimentar e viver aquilo que Ele tem reservado para você. E para finalizar, mais um outro versículo que eu quero compartilhar, está lá em Jeremias 29, 13. Jeremias 29, 13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Ele está disponível. Ele está disposto. Mas existe uma parte que só você pode fazer. Que nem eu posso, nem ninguém pode fazer por você. Por mais que eu queira, sei lá, tentar colocar na cabeça das pessoas aquilo que elas podem experimentar e viver, só você. Só o teu coração. Só o teu desejo. É algo que só você pode fazer por você mesmo. E se você buscar Ele de todo o seu coração, você vai encontrar. E você vai receber. E você vai experimentar tudo aquilo que Ele tem reservado para a tua vida. Você crê nisso? Eu não sei se você tem essa... Eu não sei, quando eu falo disso eu fico inquieto. Eu fico... Porque eu sei que tem mais. Eu sei que eu já experimentei muita coisa. E como eu falei para vocês, a gente veio de um retiro, a gente teve muita experiência com Deus. Tremendo.
Sobrenatural. Mas eu sei que tem mais. Eu sei que ali é uma fonte inesgotável. Eu não sei o quanto você anseia por isso. Eu queria tanto poder colocar esse desejo no teu coração. Olha que o teu coração queime de amor por Ele. E se o teu coração já queimou e acabou se esfriando, hoje é o momento de você deixar essa chama se acender no teu coração. De você receber uma nova porção. De você receber uma nova unção. De você receber um renovo da parte do Senhor. De Ele renovar as tuas forças para você, aí sim, vencer o pecado. Vencer o pecado com as armas espirituais que só no Senhor você pode receber. Que o teu coração venha queimar. Assim como o de Maria, que não estava preocupada com quem estava do lado, que não estava preocupada com o que ia acontecer, que não estava preocupada com o dia de amanhã, ela simplesmente largou tudo e se rendeu aos pés do Mestre. Quantos que querem estar aos pés do Mestre? Você deseja isso? Você quer isso? Entrega o teu coração. Entrega a tua vida. Entrega o controle, o comando. Não interessa se você está nos visitando pela primeira vez ou se você já está aqui há 10, 15 anos. Ele quer o controle do teu coração. Ele quer o controle. Confia. É difícil muitas vezes a gente largar, né? A gente entregar. Mas entenda que Ele tem o melhor para você. Eu quero pedir para você ficar de pé e que você já comece a colocar o teu coração. Você comece a render aos pés dele. Se Deus falou contigo, se você entendeu, compreendeu que você precisa de mais e que existe mais disponível para você, qual é a tua vida? É como eu falei, algo que só você pode fazer. Eu não posso fazer isso por você. Eu posso te estimular. Eu posso te provocar. Mas existe algo que só é você e Ele. Se desligue de tudo. Tudo aquilo que tem tentado te preocupar. Todos os teus serviços, tarefas, afazeres, preocupações, inquietações. Entrega aos pés do Mestre. Esse é o teu momento. Ore. Fale com Ele. Decida viver algo novo nessa noite. Decida viver algo novo. Tenha o teu tempo com Ele. Se renda aos pés do Senhor. Fique à vontade. É você e Ele. Se renda aos pés do Senhor.